direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora dos direitos dos consumidores diante de desastres naturais. Eu converso com o Arthur Rolo, que é advogado e secretário nacional do consumidor. Doutor Arthur Rolo, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, nós vamos falar de alguns direitos de quem foi atingido pelas enchentes no Rio Grande do Sul, mas são problemas que podem acontecer em qualquer cidade do país. Ninguém está livre disso, de inundações, de enchentes. Já tivemos muito aqui em São Paulo e outras coisas. Vamos começar falando sobre a questão de seguro. Que muita gente é surpreendido quando tem um problema, que o seguro não dá a cobertura necessária. No caso de desastres ambientais, de inundações, como é que fica essa situação? Bom, temos vários tipos de seguro. Vamos começar com o seguro de veículo. Seguros de veículo, na grande maioria, tem aquela chamada cobertura compreensiva, que inclui colisão, incêndio e roubo. Todos esses veículos que têm essa cobertura compreensiva, eles incluem alagamentos e enchentes. Então, em relação aos veículos que têm seguro, e é bom distinguir seguro de proteção veicular que associações vendem. Seguro é aquele vendido por seguradora, regulado pelo governo. Então, esses que têm a cobertura total, aquela cobertura compreensiva, colisão, incêndio e roubo, tem direito à indenização. Seguros residenciais e comerciais. Normalmente, a cobertura para enchentes e alagamentos é uma cobertura à parte, contratada à parte. É uma outra cobertura que é oferecida no momento da contratação do seguro. Aí, normalmente, as pessoas não contratam só aquele seguro básico residencial, sem a cobertura de enchentes e alagamentos. Sem esta cobertura, as seguradoras não são obrigadas a cobrir. Já vi caso de não darem essa informação no momento da contratação e do tribunal mandar cobrir, mas é raro, normalmente não se cobre. Seguro de vida, aí nesse caso vai cobrir e tomar cuidado, porque precisa ver caso a caso, porque às vezes existe o que a gente chama de agravamento do risco. Então, a pessoa está num local seguro e acaba agravando o risco da seguradora indo para um local inseguro, entrando com o carro numa área alagada, uma área sob enchente, etc. Então, ressalvadas essas condições particulares de casos concretos. Nesse caso, é difícil ter essa argumentação, porque foram mais 400 municípios atingidos. Agora, os imóveis que são financiados, eles normalmente têm seguro. Nesse caso, valeria? Não, aí vale, porque aí é uma proteção, inclusive, do próprio banco que faz o financiamento. Então, esses seguros costumam ser seguros que compreendem enchentes e alagamentos para proteção dos imóveis. Agora, imóveis comerciais, imóveis alugados, não é, tanto residenciais também, os reparos ficam por conta do proprietário. E aí o que acontece com o contrato se ficar inviável a utilização do imóvel? Denise, a rigor, o imóvel, a coisa perece na mão do dono, como a gente diz em direito, né? A coisa perece na mão do dono. Então, a perda do imóvel, a rigor, é do proprietário. O ideal, todo mundo saiu perdendo nessa situação, foi uma calamidade, uma catástrofe enorme. O ideal é chegar num bom senso, tentar chegar no meio do caminho para sair bom para todo mundo. Mas, a rigor, o prejuízo aí é do proprietário, e se aquele imóvel desapareceu, tem motivo para romper o contrato e o locatário alugar um outro imóvel. Na dúvida e numa briga, a responsabilidade é do proprietário, porque na mão dele pereceu o imóvel. E durante a reforma, talvez até a suspensão de pagamento do aluguel, não é? Porque sim, não dá para conversar. Não é? O ideal é conversar e chegar no entendimento entre locador e locatário, que seja bom para os dois, lembrando que todo mundo sofreu com esse episódio. Agora, a questão de transporte, que muita gente tinha viagem, saiu do Rio Grande do Sul, nós vimos as imagens absurdas daquele aeroporto totalmente inundado, vai ficar inutilizado por muito tempo ainda. E os outros não recebem todo tipo de voo, mas teve questão de rodoviária também. Qual o direito do consumidor? Bom, devolver o dinheiro aí no caso dos voos que foram cancelados. As empresas aéreas fatalmente, Denise, vão dar em crédito para o consumidor, mas isso é errado. O consumidor tem o direito de receber o dinheiro de volta e, nesse caso, a empresa aérea tem que absorver o prejuízo. Mas, na pior das hipóteses, tem que devolver em crédito para o consumidor utilizar ônibus de linha
linhas interestaduais, intermunicipais também, a mesma coisa. Se aquele serviço não vai poder ser prestado, tem que devolver o dinheiro do consumidor, uma circunstância imprevisível, e as empresas aéreas, diferente da pandemia, que elas não podiam operar no Brasil inteiro, agora o problema é localizar no Rio Grande do Sul, elas têm condição de absorver o prejuízo. Em alguns casos, tinha pacotes turísticos também, regiões turísticas foram atingidas. Pode haver o cancelamento do pacote? O ideal, no caso aí dos pacotes de viagem, é negociar com a agência de viagem para tentar modificar o destino, ou tentar manter o destino, um voo de repente da Argentina, para o Uruguai, tentar um destino alternativo, tentar também chegar no meio termo, no entendimento para ser bom tanto para a empresa de viagem quanto para os consumidores. Bom, a ANEEL já proibiu a cobrança de juros, de multa, o corte do fornecimento de energia em imóveis com contas atrasadas. Agora, muita gente ficou sem luz e sem água. Como é que fica o ressarcimento disso? Não cabe indenização? Tem que ter suspensão da conta? Sem luz, sem água, sem documento, né? As famílias perderam tudo. Até para o seguro, ficar sem documento é uma questão complicada, porque quando você vai receber indenização, existe uma série de documentos que você não consegue amealhar simplesmente porque você provar, você perdeu. Então, nesse caso específico, não pode cobrar pelo serviço que não está sendo prestado. Agora, em relação à indenização, teria que ter aí alguma conduta da empresa para justificar. Vamos supor que um determinado bairro já esteja em condições de ter a luz religada e a empresa não religa. Aí isso pode dar direito à indenização. Da mesma forma, água. Se já tem condição de ligar água e não ligam a água. Mas, na verdade, esse evento foi um evento crítico que afetou o serviço, derrubou postes, os postes ficaram alagados, então vai ter que ter uma força-tarefa lá para organizar esses serviços públicos e, enquanto isso, lamentavelmente, o consumidor vai sofrer as consequências. A gente vê várias entidades tentando, inclusive, buscar soluções únicas para todos os municípios, a Secretaria Nacional do Consumidor, o Ministério da Justiça, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, os PROCONs. Então, eles tentam aí conciliar as ações para todos esses mais de 400 municípios. Agora, no caso da pessoa se sentir prejudicada, a quem ela deve recorrer se ela não conseguir avançar nessas renegociações? Bom, depende da situação. Por exemplo, para questões envolvendo empresas aéreas, o www.consumidor.gov.br é muito eficiente para resolver essas demandas com empresas aéreas. Os PROCONs lá do Rio Grande do Sul estão fazendo uma força-tarefa junto com a Secretaria Nacional do Consumidor e o DPDC para tentar equacionar, como você disse. Então, recorrer aos PROCONs, sim, e, eventualmente, recorrer ao Poder Judiciário. O Judiciário do Rio Grande do Sul está meio combalido também, porque também sofreu, tribunais foram alagados, inundados, então, também está sofrendo. Então, a tendência é que, até no Serviço Judiciário no Rio Grande do Sul, haja uma demora maior. A gente vê, inclusive, disposição dos bancos em renegociação de dívidas, de financiamento, porque é uma situação excepcional que está sendo vivida pelo Estado, né? Sim, tem que ter uma força-tarefa para dar condições das pessoas se reerguerem. A gente falou aí de prejuízo de carro, mas teve prejuízo de safra. E tem seguro de safra. Falamos disso ontem, não é? Mas muita gente não tem seguro. Então, mas quem tem o seguro está um pouquinho mais tranquilo, mas as pessoas estão muitas vezes sem documentos. Então, vai ter que ter uma proatividade, inclusive das empresas, em providenciar rapidamente esses documentos, auxiliar. Normalmente a seguradora fica na posição dela parada e esperando os documentos. Se vem incompleto, o documento está incompleto. Tem que ser menos burocrático e mais proativo, ajudar os consumidores a obter essa documentação, porque vai ser difícil. Às vezes a gente reclama muito de aplicativo, do excesso de utilização, mas de repente isso fica guardado na nuvem e é uma proteção. Você sem dúvida, consegue recuperar. Documentos digitais. Se você tem a nuvem no celular, tem lá os aplicativos com os documentos digitais, você comprando o celular novo, você baixando da nuvem, você tem toda a sua documentação. Para encerrarmos rapidamente, cabe alguma ação contra o Estado, contra o município? Teve algumas omissões lá em relação ao conserto de bomba, em relação a obras preventivas de enchente, as próprias
construções que foram autorizadas em áreas alagadiças, tem um terreno extenso aí, uma margem extensa para esse tipo de ação. Eu só não sei se vai se vingar porque o estado do Rio Grande do Sul está combalido, as prefeituras estão combalidas também. Eu não sei, talvez o consumidor, nesse caso, ganhe, mas não leve. E eles estão tentando alguns programas também de socorro que talvez consigam compensar ou ajudar efetivamente. Eu agradeço muito a participação do Arthur Rolo, que é advogado e ex-secretário nacional do consumidor. Obrigada mais uma vez, boa noite. Obrigado, Denise, boa noite. Com vocês.